mais um evento do MIAP. Hoje vamos ter mais um evento organizado pelos Núcleos de Estudantes de Arquitetura Paisagista e desta vez será moderado pela nossa delegada estudante, a Marta Trelim, a quem passo a palavra para poder apresentar o nosso orador e dar início à sessão. Olá a todos, muito bem-vindos. Antes de mais, de facto, gostava de agradecer à APAP pela oportunidade de cada vez mais os estudantes poderem participar nos eventos e, inclusive, organizar eventos com a APAP. E, sobretudo, porque agora podemos também fazer parte da associação como associados estudantes, que é um enorme privilégio. E hoje os núcleos trazem um tema muito pertinente, porque estamos no Mês Internacional da Arquitetura Paisagista, mas também no Ano da Biodiversidade, e então o tema é a Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, que foi publicado recentemente e faz parte da primeira publicação sobre as plantas com maior valor patrimonial nas paisagens nacionais. E trazemos para apresentar este tema o Mauro Raposo, que é arquiteto paisagista formado na Universidade de Évora. É atualmente investigador no Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento. O Mauro integrou a equipa de revisão do PROF do Alentejo, de Lisboa e Val do Tejo. Colaborou também no Plano Regional de Ordenamento, no Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Alentejo Central. Integrou a equipa técnica que realizou a lista vermelha da Flora Vascular de Portugal Continental, que nos vai apresentar hoje, e conta ainda com uma lista imensa de trabalhos científicos apresentados e alguns artigos científicos publicados em revistas. Atualmente o Mauro faz ainda parte da equipa do projeto Life Relict, e o Mauro, para quem não conhece, para além deste currículo fantástico que tem vindo a construir, é uma pessoa muitíssimo disponível e é de facto uma pessoa que todos admiramos na Universidade de Évora por estar sempre pronto para nos ensinar e partilhar connosco os seus conhecimentos. E, portanto, é um prazer termos o Mauro aqui connosco hoje e passo-te a palavra, Mauro. Obrigado, Marta. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à APAP o convite aos núcleos de arquitetura paisagista, aos núcleos de estudantes, que realmente são muito importantes para a afirmação e para a formação dos nossos alunos de arquitetura paisagista, porque só com uma massa crítica é que conseguimos afirmar a nossa profissão e conquistar assim o sucesso. Agradeço desde já a todos vós. Agradeço também as tuas simpáticas palavras, mas realmente tenho-me esforçado, uma vez que o material vegetal é a nossa principal ferramenta enquanto arquitetos paisagistas, é nisso, sobretudo, que eu tentei e tento aprofundar, estudar e tentar integrar, sempre que possível, e ajudar outros arquitetos paisagistas, os nossos colegas, a compreender melhor as nossas paisagens através de um conjunto de informações ao nível do solo, ao nível da bioclimatologia e, de facto, a lista vermelha, isto é um tema muito interessante, porque pela primeira vez Portugal conseguiu reunir esta lista que ainda não tinha, ainda não estava publicada. Havia uma humilde lista, mas realmente com este projeto foi possível, com uma lista extensa de pessoas dedicadas e muitos voluntários também, que ajudaram a avaliar estas plantas e que fazem parte da nossa paisagem e por vezes algumas são tão raras que muitas pessoas não têm a oportunidade de as ver e algumas, infelizmente, estão mesmo extintas. Mas pronto, essa felizmente que é uma minoria,
mas então vou passar aqui a compartilhar a tela para vos mostrar aqui um pouco alguns dados que reunimos. Portanto, não sei se conseguem ver. Ok. Portanto, o tema é sobre a lista vermelha e como é que nós podemos integrar esta informação, estes dados no exercício da nossa profissão, que é a arquitetura paisagista. Portanto, em termos de resumo, para a minha apresentação vai incidir sobre estes tópicos. Para que é que serviu o projeto da lista vermelha? Quais são as plantas com maior interesse em arquitetura paisagista? Porque há algumas que são melhores que outras, ou mais fáceis, são mais adaptáveis. E vou fazer um especial foco aqui nas plantas da Laurisilva continental, e já vamos aprofundar o assunto. Algumas pessoas, se calhar, estão a pensar, então, mas o continente também tem Laurisilva, a floresta da Laurisilva, tão conhecida na Madeira e nos Açores. De facto, sim, temos. Já vou explicar onde estão essas espécies e vou finalizar com alguns problemas e desafios que a nossa profissão tem e que eu considero, do meu ponto de vista, que pode melhorar e pode ajudar os nossos profissionais. Portanto, o projeto da lista vermelha foi realizado, foi coordenado pela FITOS, que é uma associação portuguesa de ciência da vegetação, e pela Sociedade Portuguesa de Botânica, em parceria com o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, e foi cofinanciado pelo POSEUR, Portugal 2020 e a União Europeia. Os objetivos deste projeto foi, de facto, conseguir a melhoria e o conhecimento da distribuição das espécies-alvo, a avaliação do risco de extinção destas espécies através dos critérios que são internacionais, da IUCN, e, por fim, a publicação da lista vermelha, que servirá de base para a definição de prioridades de conservação e para a definição de políticas de gestão de conservação da biodiversidade. Portanto, este projeto teve um conjunto de ações e eu participei, sobretudo, na ação 4, que foi na recolha de dados de campo através da prospecção. O território nacional foi dividido em 7 setores, sobretudo, e fomos 7 pessoas de campo oficiais e um conjunto muito grande de voluntários que conseguiram afinar e melhorar muito o conhecimento sobre algumas espécies, uma das quais pensávamos que estavam extintas e de facto algumas redescobrimos, tivemos essas boas notícias, redescobrimos essas plantas novamente no nosso território e ficámos, sempre que alguém redescobriu uma planta, e houve mesmo plantas novas que surgiram, que até à data eram desconhecidas em Portugal. Isso foi um projeto muito positivo nesse aspecto. Portanto, o início do projeto foi em meados de outubro de 2016. O término previsto estava para setembro de 2018, mas claro, o imenso trabalho que nós depois nos deparámos e alguns constrangimentos levaram-nos a solicitar com os nossos parceiros o prolongamento desse prazo e finalizámos então o projeto em dezembro de 2020. Isto é um resumo das categorias, portanto, das categorias de avaliação. Eu não vou especificar em concreto cada uma, mas só para dizer que as plantas eram avaliadas e de acordo com cada categoria, e depois no final cada planta era atribuída uma categoria. Nós concentramos sobretudo nas categorias de ameaça, que são estas criticamente em perigo e vulneráveis.
Foram sobretudo essas que nós quisemos avaliar. Portanto, de toda a nossa flora autóctone, que é composta sensivelmente por 2.900 táxons, plantas, não é? Nós fizemos uma pré-filtragem, porque já sabíamos que algumas eram muito abundantes, e então esta escolha incidiu nas plantas relapro. O que é que são plantas relapro? São plantas raras, endémicas, localizadas, ameaçadas ou em perigo de extinção. Para complementar estas plantas, também adicionamos as plantas da Diretiva Habitat, nomeadamente dos anexos 2, 4 e 5. Portanto, estas plantas relapro e as plantas da Diretiva de Habitat fizeram soma de 630 plantas. Que destas foram avaliadas e, portanto, à volta de 400 foi atribuída, então, uma categoria, uma destas 3 categorias, criticamente em perigo ou vulnerável, e as restantes, à volta de 230, portanto, caíram fora destas categorias de ameaça. Bom, para dar só aqui um panorama nacional, isto é o território nacional, nós fizemos este quadro para percebermos um pouco quais são os verdadeiros hotspots da biodiversidade em Portugal, e notamos aqui várias quadrículas que realmente são muito ricas em endemismos, em plantas raras, como por exemplo, com particular destaque aqui para a Serra da Estrela, Trás-os-Montes também, toda a faixa litoral arenosa que vai até que inclui também a arenosa e não só, que inclui os substratos da costa vicentina e também aqui as areias e os calcários do Algarve. Portanto, é um território bastante rico. Nós temos a felicidade de pertencer à Bacia do Mediterrâneo, que é considerada pela WWF um dos grandes hotspots da biodiversidade a nível mundial, e realmente, comparando o nosso território com outros países da Europa, do centro e norte da Europa, de facto, a nossa biodiversidade é muito, muito, muito superior a outros países. Nós, num prado, por exemplo, num prado de 1 metro quadrado, no Mediterrâneo, cá em Portugal, podemos identificar cerca de 20 ou 30 espécies, enquanto, se calhar, na Alemanha ou na Polónia, temos 5 ou 6 espécies. Portanto, é uma diferença muito, muito considerável. Uma destas plantas, de facto, o conjunto destas plantas da lista vermelha, há que salientar, portanto, as plantas que têm maior interesse ornamental e maior valor patrimonial, como é, por exemplo, este zimbro Juniperus navicularis, que é uma espécie praticamente endémica de Portugal. Entra um pouco ali no sul de Espanha, nos substratos arenosos, mas é exclusivo praticamente só de Portugal. Esta faixa litoral das bacias do Baixo Tejo e da bacia do Sado. É realmente uma planta muito interessante, que pode e deve ser valorizada nos projetos de arquitetura paisagista. Ainda não é, por um conjunto de motivos, mas sobretudo pela dificuldade que ainda existe em propagá-la em viveiro. Por semente, as taxas são muito, 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 muito reduzidas, e destacaria também, infelizmente, ao contrário de outros zimbros, que é como, por exemplo, os Juniperus oxycedrus, que responde muito melhor à prática da estacaria do que este zimbro, que pode ser. Portanto, são necessários estudos para que possamos, mais profundos, para que possamos utilizar esta planta, incrementar
esta planta nos projetos de arquitetura paisagista. Outra planta muito interessante e que está criticamente em perigo, existem muito poucos indivíduos adultos desta planta, que é o carvalho de Mochico, também conhecido como carvalho africano. Quercus canariensis é uma planta que existe em Portugal, no sul de Espanha, também nas serras junto a Barcelona e no norte da África. Em Portugal, infelizmente, só existe na zona de Monchique e arredores, mas está criticamente em perigo. Indivíduos puros são muito, muito, muito raros. Pois, claro que os quercus são um género de plantas que hibridam muito facilmente uns com os outros, mas esta planta está realmente muito ameaçada por um conjunto de motivos, de ameaças, mas tem um valor ornamental muito, muito interessante. Só para fora as plantas já mais de caráter ornamental, quero só aqui partilhar convosco duas plantas que eu tive uma particular função, que foi a Clásia pinatífida, que estava desaparecida há cerca de 40 anos, 30 ou 40 anos, e eu consegui fazer o primeiro registro desta planta ali nesta quadrícula que vemos ali junto esta mais superior, e depois no ano a seguir colegas nossos reencontraram-na também mais a sul. De facto era uma planta que se pensava que não havia registro já em Portugal e tivemos esta felicidade. Já no tempo de prolongamento do projeto, encontrei também esta planta aqui do lado direito, que se chama Caristera annua, que era uma planta que já não havia registros há uma série de anos, e vários colegas nossos procuraram esta planta, e biólogos, mas sempre sem sucesso. E atualmente o único registro que existe desta planta é ali na zona de Albufeira. Pensava-se que estava extinta, mas felizmente conseguiu-se identificar novamente. Portanto, isto são trabalhos que, por vezes, nós não sabemos como é que vamos acabar, esforçamos imenso para procurar estas plantas e às vezes temos sorte de as encontrar. O que é que podemos fazer para realmente contribuir para conservar estas plantas? Realmente, nós podemos fazer projetos. Projetos, não só projetos de arquitetura paisagista, mas projetos live, outros tipos de projetos que podem beneficiar estas plantas raras que estão muitas vezes desconhecidas. Portanto, aqui vou-vos apresentar um destes projetos em que eu participo atualmente, que é um projeto LIFE, projeto LIFE Relict, que tem como objetivo melhorar o estado de conservação do Habitat 5230, que é um Habitat da Rede Natura 2000, que é prioritário para a conservação, que é constituído essencialmente por espécies da laurisilva continental. O que é que são as espécies da laurisilva continental? Portanto, são espécies que estão no território nacional já há muitos anos, diria mesmo que há milénios, e que são consequência que atualmente estão muito confinadas em determinados sítios, porque já tiveram outrora o seu apogeu de área de distribuição. Portanto, são uma flora que é do tipo subtropical. Atualmente, o Mediterrâneo é muito caracterizado pela um período de secura estival, que é durante o verão, mas nem sempre o Mediterrâneo teve esse tipo de clima. Durante a era cenozoica houve períodos de maior aquecimento e também de maior umidade,
e foi sobretudo nesta época que estas plantas se desenvolveram, se projetaram, e atualmente no território nacional nós temos o domínio sobretudo das quercínias, do sobreiro, da azinheira, do carvalho, mas nem sempre foi assim. E, portanto, estes resquícios de vegetação é possível ainda encontrar em alguns locais muito específicos do nosso território. Têm as condições mais adequadas, muita umidade e com pouco frio. Como por exemplo na Serra da Estrela, na Serra de Monchique, existem vários fragmentos deste tipo de vegetação. É uma vegetação muito semelhante ao que existe na Ilha da Madeira, sobretudo na vertente norte, naquelas cotas que vão sobretudo ali desde os 400 metros de altitude aos 700, 800, que é onde se concentram os nevoeiros e está um ambiente atmosférico sempre úmido. E, portanto, nós temos cá também esse tipo de vegetação, já vos vou mostrar alguns exemplares, mas é a vegetação, sobretudo, de folha perene, mais do tipo mais tropical, não é? Que normalmente se encontra nos países tropicais. Portanto, o projeto Life Relic tem um conjunto de ações de melhoria do habitat, ações no terreno e também de sensibilização ambiental, de modo a envolver as pessoas, passar a informação para a sociedade em geral e criar mesmo novas informações, novos aportes científicos. Este projeto também já nos permitiu encontrar uma nova planta, uma planta que era desconhecida em Portugal e que identificámos na Serra de Monchique, que é um esplénio, um protobilote, e, portanto, fazemos este conjunto de aportes também científicos para a comunidade científica. Um destes exemplares é uma planta fantástica, chama-se, o nome comum é Adelpheira, o nome científico é Rhododendron pontic, subespécie ibético. É uma planta que já é utilizada em arquitetura paisagista. A sua área de distribuição ela é nativa, portanto é nativa, endémica do sudoeste da Península Ibérica. Ocorre ali nos arredores de Coimbra, na mata do Gambarinho, na Serra de Monchique e também no sul de Espanha. É uma planta de folha perene e que tem estas flores com uma exuberância fantástica. Na época da floração, que é ali em finais de abril, maio, esta planta é fantástica e pode ser perfeitamente utilizada em arquitetura paisagista. Contudo, nós tivemos algumas dificuldades em fazer a propagação desta planta. Porquê? Nós recolhemos as sementes, elas são muito viáveis, praticamente todas as sementes germinam, mas depois temos a dificuldade de as fazer crescer, de as manter e fazer com que elas se tornem suficientemente robustas para serem utilizadas para ações de replantação, com o objetivo de melhorar o habitat, neste caso. E, portanto, tivemos de arranjar alternativas, tivemos de arranjar soluções alternativas. A solução foi fazer estacaria, o método vegetativo, propagação vegetativa. Por método propagação vegetativa, é uma planta que responde muito bem, mas infelizmente nós gostaríamos de adicionar maior diversidade genética, mas não estamos a ter muito sucesso. Esta parte da propagação de plantas está dedicada, que é um dos nossos parceiros em Espanha que faz, e tem todos os instrumentos adequados, tem estufas e bons aparelhos de tecnologia, mas mesmo assim
com umidades constantes, com uma série de experimentações que nós estamos a fazer, a desenvolver, tem sido muito difícil mesmo assim fazer estas sementes crescerem, porque passado um tempo realmente morrem. Já outro caso é o azereiro, o Prunus lusitanica. Azereiro também há quem diga que associa muito o nome de azereiro à bacia do Zézere. Dizem que por ser uma bacia muito rica em azereiro, poderá ter vindo daí a origem do nome, mas não se tem a certeza. Pelo menos ainda não consegui confirmar isso em bibliografia. É um arbusto arbuscente que normalmente tem os seus 7, 8 metros, mas quando a bem cuidado, em jardins, pode chegar aos 20 metros. É uma planta que existe na Península Ibérica e um pouco no norte da África. Apresenta estes cachos florais muito interessantes e tem outra particularidade, é que exalam um cheiro, as flores são muito odoríferas. Nós a 20, 30 metros conseguimos sentir e exalar o cheiro fantástico desta planta. Isto é uma planta autóctone que em Portugal, infelizmente, não é muito utilizada, mas eu sei que em França, na Alemanha, é uma planta que frequentemente as pessoas têm nos seus jardins. De facto, esta planta que eu estou a debruçar nos últimos meses ou nos últimos anos uma maior dedicação, e espero que culmine numa tese de doutoramento. De facto, esta planta inicialmente também tivemos alguns problemas na sua propagação, porque nós escolhemos as sementes, e as sementes cerca de 20% é que germinavam. E nós, por acaso, registávamos sempre as datas de colheita e verificámos que as sementes que foram colhidas mais tardiamente foram aquelas que apresentaram sucesso de germinação superior. Então nós pensámos, ok, no próximo ano vamos colher sementes muito maduras, porque nós escolhemos sempre aos quilos, não é? Porque um dos objetivos do projeto é plantar milhares de plantas, e nós, no ano a seguir, colhemos as sementes totalmente maduras, ou seja, colhemos não a partir da árvore, mas a partir do chão. E a partir daí, nesse ano tivemos sucesso de germinação de 80 para cima por cento. Portanto, resolvemos esse problema inicial que nos foi muito difícil, e pensávamos que queríamos ter nos anos seguintes, mas felizmente conseguimos dar a volta. E atualmente já estamos na fase de plantação, e as plantas estão a corresponder muito bem, já estão no terreno, já algumas plantas estão instaladas e estão a crescer com bastante sucesso. Portanto, para isto, para a utilização das plantas, as plantas autóctones e não só, é necessário compreender um bocadinho a paisagem, não é? Portanto, há sempre adaptá-los a cada situação ecológica. Isto é uma catena de vegetação, que é um esquema que eu fiz, mas que tenta traduzir as três posições ecológicas da paisagem. Ou seja, a posição edafoegrófica, que é uma posição onde as plantas recebem água vindas de montante; a posição climatófila, onde as plantas usufruem da água apenas que precipita; e a posição edafoxerófila, que é muitas vezes aqueles afloramentos rochosos e as cristas das serras, onde a vegetação se desenvolve muitas vezes sem praticamente sol nenhum, só praticamente assentes na rocha. Isto, no caso do Alentejo, vê-se muitas vezes azinheiras em cima dos afloramentos rochosos. Ou seja, sabemos que é um lugar bastante úmido. Com as alterações climáticas, claro que este esquema se altera.
Se houver menos precipitação, a vegetação que está na posição climatófila passa para a vegetação edafohidrófila, mas no caso de haver maior umidade, a vegetação climatófila poderá passar para a vegetação edafoxerófila, porque as plantas são muito fiéis à sua ecologia. E então, quando tem excesso de água, tentam sempre refugiar-se nos afloramentos rochosos. No caso, isto, claro que muda de território para território. Nós, se formos, por exemplo, à Serra da Estrela ou à Serra do Gerês, nós não vemos o sobreiro em posição climatófila, mas vemos sim o sobreiro em posição edafoxerófila, está em cima completamente das pedras, porque como chove muito, para compensar essa drenagem, as plantas tentam adaptar-se aos locais. Dentro de um bosque, dentro de uma série de vegetação, nós podemos ter, dentro de um sobreiral, por exemplo, para explicarmos um bocadinho a dinâmica do sobreiro, nós temos, ou do sobreiro do carvalho, nós temos aqui uma série de vegetação que corresponde, sobretudo, a toda a dinâmica da vegetação que vai desde as plantas mais pioneiras e ao longo dos anos, com o enriquecimento do solo e com o melhoramento da matéria orgânica, vão aparecendo, vão surgindo plantas cada vez mais exigentes por exemplo, os matos heliófilos dão origem aos matos pré-florestais, os matos pré-florestais dão origem à floresta. Portanto, quando existe o abandono de um terreno, existe um ciclo que é evolutivo e que não começa logo pelas árvores. É necessário entender estas posições, porque quando vamos escolher as espécies para um projeto de arquitetura paisagista, temos de perceber exatamente as condições ecológicas que estão à nossa frente e daí podermos escolher e filtrar as plantas mais adequadas para uns locais ou para os outros. Portanto, isto não é só uma questão agronómica, mas também uma questão de biológica, não é? Os desafios para o futuro. Claro que o arquiteto paisagista tem imensos desafios em Portugal, pelo menos falo por experiência própria, mas no que toca à vegetação, realmente o incremento das espécies autóctones, que é aquilo que eu tenho estudado um pouco mais, é necessário, de facto, divulgar e tentar fazer passar os valores da paisagem. Porque nós não queremos chegar a um país diferente e ver sobreiros e ver as espécies que nós temos cá. E as pessoas que vêm de fora também julgo que não querem vir para Portugal ver outras espécies, as espécies que eles lá têm. Isso é o aumento da identidade da paisagem, para mim é uma questão que faz muito sentido, e daí vermos de utilizar as espécies que são raras, as espécies que são endémicas, as espécies que em todo o mundo só existem num determinado, em Portugal. E, portanto, a sensibilização da utilização dos valores florísticos, penso que é muito importante para passarmos a este passo. Sensibilizando as pessoas, passa a haver uma maior procura. Havendo uma maior procura de plantas autóctones, é necessário que os viveiros encontrem métodos de propagação. Tal como os referi anteriormente, os problemas ocorrem na adelfeira, mas também no zimbro e noutras espécies que têm um valor ornamental muito interessante e elevado, mas que infelizmente os viveiros ainda não sabem responder
a esta solução, ainda não tem a solução para de muitas das nossas plantas. Portanto, depois, por outro lado, também de forma a aumentar o sucesso de instalação das plantas, é necessário respeitar os ecotipos locais, porque se nós formos buscar um sobreiro, o ecotipo do sobreiro à Serra do Gerês, onde chove cerca de 3 milímetros anuais, e o adaptarmos ao Alentejo, as zonas onde se fazem sentir 600 milímetros anuais, a resposta pode não ser exatamente a mesma. E portanto, há que ter sempre esse aspecto. E nesse sentido, a criação de viveiros em cada setor biogeográfico seria um objetivo, seria uma forma de resolver esse problema. E também, por outro lado, diminuir os custos de deslocação, não é verdade? De seguida, tendo um conjunto de plantas em viveiro, conseguindo as plantas que nós temos como objetivo utilizar, incrementa-se a identidade da paisagem e com isso também aumentamos a resiliência às alterações climáticas, que é um tema muito, muito debatido e falado nos últimos anos. Então, neste sentido, quais são as formas que podemos utilizar as plantas da lista vermelha? A criação de museus vivos em meio urbano pode perfeitamente ser utilizada, porque muitas destas plantas estão praticamente inacessíveis. Conheço algumas plantas que estão na Serra da Estrela e que para chegar até elas, para chegar ao seu habitat de ocorrência, é necessário andar por caminhos de pedras e fazer, de facto, algumas manobras para conseguir visualizá-las. Se estivermos em meio urbano, por um lado estamos a contribuir para que elas não desapareçam na natureza e, por outro lado, existe uma maior consciencialização da sociedade, existe um maior envolvimento da sociedade e faz, porque as pessoas só podem conservar quando conhecem. Quando não conhecem, as pessoas não podem valorizar, não é verdade? Outra forma que temos é também, em meio rural, o apoio à agricultura biológica, por exemplo. Muitas vezes é necessário sebes de compartimentação ou áreas de equilíbrio biológico. Estas plantas devem ter a sua aplicação máxima, digamos assim. Outra via, os projetos de conservação de áreas protegidas, como, por exemplo, o projeto Life Relict, que vos mostrei alguns dados, parques naturais, entre outros. Os bioindicadores, na verdade, no futuro, isto é um conceito que ainda não está a ser utilizado, mas no futuro pensa-se que se irá valorizar muito mais os serviços dos ecossistemas. Fala-se muito na quantificação, de que modo é que podemos atender e tentar perceber como é que podemos valorizar os vários sistemas, mas de facto os subsídios aos agricultores por manterem uma paisagem equilibrada e com os valores naturais intrínsecos poderá ser uma via no futuro para proteger e para conservar estas plantas. Portanto, um proprietário que tenha uma grande biodiversidade e um bom estado de conservação deve notoriamente ser majorado, deve ser beneficiado em relação a outro agricultor que adquire mais práticas agrícolas. E, portanto, o arquiteto paisagista tem uma função
muito importante nestas atuações, e que pode ir desde o jardim privado à escala do ordenamento do território. De facto, será o arquiteto paisagista um dos grandes responsáveis também da valorização destas plantas, deste património que é só nosso. E queria agradecer a vossa atenção com um projeto que eu realizei, que utilizei sobretudo espécies autóctones, mas que quero sempre deixar aqui a ressalva que o nosso cliente é que tem sempre a palavra final. Eu consegui aqui utilizar muitas plantas autóctones, isto são terras, chamam no Ribatejo, são terras arenosas que rapidamente, com pouca matéria orgânica, que quando a chuva cai, infiltra rapidamente no solo, portanto comporta-se um bocadinho como um solo edafosxerófilo, não é? E não são todas as plantas que se conseguem adaptar a estas condições. Claro, aqui a pessoa, o proprietário, o dono do terreno, também tem os seus gostos, não é? E tivemos daqui a arranjar umas soluções, foi quase 50-50, plantas autóctones e plantas exóticas. Mas eu acho que o projeto resulta muito bem e no futuro a rega foi feita praticamente só no primeiro e segundo ano e nos anos seguintes a vegetação sobrevive por si própria porque está completamente adaptada aqui às condições locais. E bem-aja, podem consultar muitas destas informações que eu vos transmiti no site da Lista Vermelha e no projeto e no site do projeto Life Relic, que está associado à Universidade de Évora. Mauro, muito obrigada. Eu não sei se... sim, já estão aqui a chegar algumas questões, mas queria perguntar-te o seguinte. Nós, quando estamos na universidade e muitas vezes a finalizar o curso e a escolher o que é que queremos seguir, encontramos-nos na dualidade da arquitetura paisagista enquanto projeto e a arquitetura paisagista enquanto ornamento do território. E a arquitetura é muito mais que isso. Temos um espectro por onde escolher. E tu és o exemplo disso, tu fazes um bocadinho de tudo. E queria-te perguntar se qualquer pessoa se pode candidatar a um destes projetos, como o LIFE, por exemplo, e qual é que é o processo? E se calhar se conseguisses também contar um bocadinho da tua experiência no início e como é que te começaste a juntar a estes projetos. Sim, obrigado pela pergunta. Realmente é muito pertinente porque há pessoas que querem realmente meter as mãos na massa, digamos assim, mas por vezes não sabem como é que fazer, que primeiros passos é que devem dar. Eu tenho a felicidade de integrar uma equipa na Universidade de Évora que já é muito experiente a submeter projetos e sabemos também quais são as comunidades vegetais que exigem que existem medidas mais urgentes. Então, as ideias foram simples, foi agarrar em comunidades que tivessem a precisar de medidas urgentes de conservação e fazer um projeto que correspondesse ao programa LIFE. O que nós fazemos normalmente primeiro vemos os programas, o que é que eles querem, quais são os objetivos e tentamos, de alguma forma, tentar com os nossos objetivos e os objetivos do programa, casar estas duas objetivos. E então, pronto, eu por acaso não fiz parte portanto, da submissão do projeto, já entrei quando o projeto estava aprovado, mas normalmente a linha de raciocínio é esta. E depois, alguém que queira
dedicar-se a projetos de conservação é tentar, através de uma universidade, através de uma associação, através de uma entidade com força, que junte-se primeiro a estas entidades e depois, então, mais tarde, poderá fazer, já com este conhecimento adquirido, pode então submeter os seus próprios projetos. Muito bem, eu espero que os nossos colegas se sintam inspirados contigo. Temos aqui um comentário no Facebook da Luísa Gonçalves que diz: excelente trabalho, Mauro. E aqui um comentário no nosso chat do Zoom a dizer: muito interessante e informativo, aprendi muito. Os meus parabéns ao senhor arquiteto e aos autores da iniciativa. Ok. E no Facebook do Carlos Correia Dias: muito bem, muito interessante, continua. Obrigado, agradeço. Ainda não nos chegaram questões? Alguém aqui no público do Zoom quer fazer alguma questão? Eu tinha uma pergunta, se pode ser? Força, força. Sim. Eu queria saber, estava a ouvir das iniciativas que estão a fazer ou da necessidade de envolver viveiros, e vocês estão a fazer ensaios de propagação. Têm já viveiros comerciais, portanto não entidades governamentais a trabalhar nisso, ou são só vocês ainda neste momento? Não, neste momento o projeto Life Relict tem um conjunto de parceiros, que é a Câmara de Ceia, a Câmara de Monchique e é um instituto de investigação, que é o CICITEX, que é de Espanha. Eles são peritos, são especialistas em propagação de espécies e eles fornecem sobretudo projetos. Portanto, eles não são um viveiro de plantas convencional, eles não fazem plantas para vender, mas sim são mais dedicados à investigação. Como também estávamos a trabalhar com espécies que não sabíamos bem qual seria o sucesso de germinação e produção de plantas, optámos por um centro de investigação e que neste momento ainda não temos todas as respostas que gostávamos de ter, mas já demos alguns passos muito positivos nesse sentido. E certamente que em Portugal será necessário a criação de novos viveiros, sobretudo que representem, como eu disse anteriormente, cada distrito biogeográfico ou cada setor, de forma a tentar representar os ecotipos locais naquelas condições, ou seja, todos os projetos que sejam feitos naquelas áreas utilizem só as plantas porque estão melhor adaptadas às condições edáficas e climáticas. Sim, mas têm planos de fazer as colaborações com os viveiros comerciais? Porque me pergunto, não sei, por curiosidade, não é? Parece-me que se estivessem envolvidos, depois se calhar seria mais fácil. Nós às vezes encontramos essa dificuldade, não é? Com os projetos de arquitetura paisagista de utilizar plantas autóctones, nem estou a falar destas assim mais raras, não é? Mesmo as que não são tão raras, que sejam produzidas em Portugal. E eu sei que, por exemplo, a APAP acabou de assinar um protocolo com a Associação de Produtores de Plantas e Flores Naturais e uma dos nossos objetivos é justamente colaborar para isso, não é? Para nós lhes podermos pedir a eles o que nós gostávamos de ver produzido e para que eles possam produzir o que nós queremos introduzir. E estava a pensar se vocês teriam se estavam a pensar em fazer algo assim com os viveiros comerciais ou se iam ficar só pela questão institucional. Ok, pegando também um bocadinho na questão anterior, isso são processos que se tomam, são decisões que se tomam quando no momento em que se está a formar, no momento em que se está a criar o projeto. No nosso caso, nós escolhemos um centro de investigação, mas poderíamos sim ter escolhido uma empresa privada, não havia qualquer problema. Neste momento, o projeto foi aprovado e já está fechado, com os montantes atribuídos a cada um, para desenvolver as ações que foram
que são respectivas. Nós, no futuro, poderemos, sim, podemos falar e podemos também trabalhar com viveiros privados. Creio que isso não é a questão de ser privado ou público, acho que para nós é um pouco indiferente, desde que façam, que chegam aos objetivos esperados, por nós não há qualquer problema. Eu só pergunto porque estou interessadíssima em poder utilizar esse prunus lusitânica com essas flores de encaixe que são maravilhosas, por isso é que perguntava se haveria alguma possibilidade de ficar disponível em breve. Sim, eu tenho conhecimento que os viveiros do ICNF produzem alguns azareiros por ano. Não sei, penso que a disponibilidade não é muita, mas sei que alguns viveiros, não sei se é da Malcata, salvo erro, eu penso que seja o viveiro da Malcata, do ICNF, produz alguns azareiros durante o ano, sim. Vou ter que os contactar, obrigada. Muito bem. Mauro, temos aqui uma questão do Fortunato da Saragossa. Será que é possível ou já fazem articulação com as escolas? Sim, nós no projeto LIFE temos algumas ações dedicadas exclusivamente ao desenvolvimento e à divulgação de escolas. Nós já fizemos alguns seminários, isto de escolas, eu estou a referir desde escolas primárias até universidades. Os nossos parceiros, juntamente com os nossos parceiros, nós já fizemos ações, quer em Ceia, quer em Monchique, que trouxemos inclusivamente as turmas para as áreas do projeto e onde fizemos essas ações de sensibilização. Sim. Nós tentamos sempre articular o máximo que podemos. Muito bem. Temos aqui um comentário do Brasil, da Regina Castilho. No Brasil, onde temos vários biomas, a questão de produção de plantas nativas é uma questão que está sendo muito discutida atualmente, pois não temos viveiros que produzam. Isto prende-se também aqui um bocadinho com a questão da Maria. Exatamente. Nós, um dos mais famosos arquitetos paisagistas do Brasil, o Bruno Marx, ele era de facto um defensor das plantas autóctones. Ele descobriu e tem um jardim que é uma coleção de plantas que ele foi criando ao longo dos anos e possivelmente, ele não é taxonómico, mas possivelmente ele tem lá muitas plantas raríssimas. Ele num documentário que eu uma vez pude assistir, ele de facto referiu que uma palmeira que ele tinha encontrado, haviam só meia dúzia de exemplares, ele trouxe uma para o seu jardim e no ano a seguir, quando lá foi, ia lá buscar mais sementes, o resto das palmeiras estavam todas arrasadas. E teve realmente a sorte de trazer aquela e tentou procurar por outros territórios ao redor, mas de facto já não conseguiu encontrar essas espécimes. Portanto, sim, é uma questão muito interessante, mas é uma questão de aposta. Nós cá em Portugal temos um colega que é o Filipe Soares, que meteu as mãos na massa e começou a desenvolver um projeto de plantas autóctones. Claro que certamente com muitas dificuldades, inicialmente, penso que atualmente já está, a sua persistência e resiliência tem dado resultados muito positivos e nós, quem trabalha com biodiversidade, acho que está grato ao excelente trabalho que ele tem feito. Mas eu acho que são necessários mais arquitetos paisagistas com esta vontade de arriscar e com esta vontade de querer fazer. É isso mesmo. Bom, eu julgo que já não temos mais questões, nem mesmo no Facebook, não é? Pronto. Okay. Então, tens mais alguma coisa a acrescentar, Mauro? Não, eu só gostaria de agradecer mais uma vez, adorei este bocado que tive convosco e poder transmitir, ao fim e ao cabo, os resultados
dos trabalhos que eu tenho desenvolvido nos últimos anos. Bem-aja a todos. Obrigada. Vou só aqui ler o comentário da professora Paula Simões, que diz: obrigada, Mauro Raposo, parabéns, és o exemplo de que o campo de atuação na arquitetura paisagista vai muito para além do projeto. Parabéns pelo teu trabalho para consolidar o passo seguinte. É fundamental tornar possível a comercialização de espécies autóctones para que possam integrar o elenco disponível para o projeto. Para que isso possa acontecer é necessário investigar, conhecer, recolher sementes, ensaiar, até alcançar a produção que garanta o desejado índice de pureza. Muitas palminhas. Agradeço. Mais uma pergunta também. Este site que partilhou, www.listavermelha-flora.pt, é aí que encontramos a cópia digital do livro? Exatamente. Nesse site qualquer pessoa pode descarregar o livro da Lista Vermelha completo. É gratuito e todos podem ter acesso a esse conhecimento. Portanto, cada pessoa, desde o Algarve até ao Minho, pode saber quais são as plantas que na sua zona estão em perigo de extinção. Muito obrigada. Temos aqui mais uns comentários. Do Fortunata Saragossa. Obrigada pelo privilégio de estar convosco. E da Desnir Reis. Excelente, Mauro. Obrigada pela partilha. Obrigado. Acho que pelo Facebook não temos mais perguntas. Vamos tendo aí sempre mais comentários. Mauro, depois deixo o convite para ir lá espreitar. Normalmente neste caso são mensagens a parabenizar pelo trabalho e, portanto, vamos chegando. Não sei, Marta, se queres rematar. Sim, só posso agradecer ao Mauro por ter aceito este convite e por nos ter enriquecido mais um bocadinho. E quero convidar-vos a continuarem a assistir aos eventos que a APAP tem preparado para as próximas semanas, até ao final de abril, e que possam desfrutar connosco. E bom resto de dia a todos. Eu também quero agradecer em nome da APAP ao Mauro e à Marta, a nossa delegada estudante, que tem estado a coordenar com os núcleos de estudantes para assegurar que temos uma oferta muito variada de iniciativas por parte dos estudantes, assim que agradecemos muito. Está a ser muito interessante este MIAP. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado. E continuem a desenvolver este excelente trabalho. Igualmente. Obrigada a todos.